Eu vou ler com vocês alguns versículos. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí em Esther e deixar aberta, ou o aplicativo deixar lá aberto no livro de Esther, que eu vou ler com vocês alguns versículos. Mas para que você que não conhece a história de Esther é uma história muito conhecida, e a maioria das pessoas que já são mais antigas de igreja já conhecem, mas talvez, eu sei que aqui de terça-feira tem pessoas que são novas, que chegaram agora e talvez não conheçam ainda a história de Esther. Então, rapidamente, eu quero falar com vocês, dar um feedback de qual é a história de Esther, o que estava acontecendo, dar uma resumida no livro, que são apenas 10 capítulos, depois você pode ler na sua casa também, e aí eu quero falar alguns pontos com vocês durante essa mensagem, e aí nós vamos lendo e você pode ir acompanhando comigo alguns versículos que eu vou ler com vocês. Para mim, a história de Esther é uma história maravilhosa de superação e sucesso. Esther, ela estava morando num lugar, numa cidade chamada Suzã. Na verdade, naquela época, o rei daquela cidade, não apenas daquela cidade, mas de muitos lugares, 127 províncias, a Bíblia nos diz, era Assuero. Ele reinava naquela época, naquele lugar, era o rei, e nós sabemos que um rei naquela época era um homem muito importante, era a palavra do rei determinava, a palavra do rei, não tinha homem que pudesse ir contra a palavra do rei, aquilo que o rei falava era lei, era regra. Então, Assuero, ele reinava naquela época, ele era casado com uma mulher chamada Vasti, e ele começa a reinar, e ele fica muito feliz, e ele dá uma festa, e chama os príncipes, chama as pessoas ali do seu reino, que estão trabalhando junto com ele, que estão servindo junto com ele. Ele faz uma grande festa, e a Bíblia conta que eles ficam uma semana festejando, e tomando vinho, e se alegrando, e depois daquela festa, apenas para a cúpula fechada dos líderes, ali eles abrem aquela festa para todas as pessoas da cidade que quisessem, que desejassem estar ali na festa também. Um momento de alegria, um momento de festa, eles estão celebrando, eles estão felizes, eles estão comendo, comida à vontade, bebida à vontade, o povo está feliz. E aí a Bíblia conta que o rei Assuero, ele manda os seus criados irem buscar Vasti, que estava dando uma festa para as mulheres. A Bíblia diz que ele queria mostrar a sua esposa, porque a sua esposa era muito linda, ela era muito formosa, muito bonita, e ele queria exibir a sua esposa aos seus amigos e mostrar às pessoas quem era a sua esposa. E aqueles homens, servos do rei, foram buscar Vasti, mas Vasti, ela se recusa, ela não quer ir até a presença do rei, ela diz, não, eu não vou. E os homens voltam e trazem essa notícia para o rei, e o rei, ele fica, na verdade, irado, ele fica envergonhado. Como assim? Porque a palavra do rei era lei, aquilo que o rei falava as pessoas obedeciam, mas agora o rei dá uma palavra, manda trazer a minha esposa, e a esposa não obedece, diz, não, eu não quero ir agora, e o rei fica numa situação até constrangedora diante das outras pessoas e dos homens, e aí faz uma reunião ali com alguns líderes, e o rei questiona, o que vocês acham que eu deveria fazer nesta situação? Os homens falam, puxa rei, olha, se o senhor não fizer nada, nós vamos perder o respeito, os homens vão perder o respeito, todas as esposas vão achar que elas podem fazer o que elas querem, na hora que elas querem. Se as mulheres dessa cidade, se as mulheres ficarem sabendo dessa notícia, você vai arrumar problema para todos os homens. Então o rei fala, mas então o que nós devemos fazer? Bom rei, o senhor deveria afastar a mulher, ela não deveria ser mais rainha, ela não deveria ser mais a sua esposa. O rei gosta daquela notícia e afastam Vasti. E aí o rei fica solteiro, e o rei fica triste solteiro. E aí os homens os criados ali percebem a tristeza do rei, está sozinho. Então eles dão uma ideia ao rei, eles falam, rei, nós tivemos uma ideia, nós achamos que nós deveríamos reunir todas as mulheres virgens aqui da cidade, fazer uma convocação, e aí você pode escolher a esposa que você quer para você, a gente faz uma seleção. E o rei gostou da ideia, falou, puxa, ótima ideia. Que homem solteiro que não gostaria dessa ideia? Chama todas as mulheres da cidade, eu vou selecionar, deixa eu ver essa, gostei não muito, essa aqui é legal. E a Bíblia diz que acontece isso, todas as mulheres começam a se reunir. Pausa na história, do outro lado está Esther. Quem era Esther? Esther, ela era uma mulher hebreia,
ela era judia. Esther estava na verdade morando naquele lugar, porque ela havia sido levada com os exilados, quando Nabucodonosor manda trazer o povo de Israel, aprisionar o povo de Israel, e Esther está no meio, ela e o seu primo Mordecai, ou então Mardoqueu, depende da versão da sua Bíblia, na minha é Mordecai. A Bíblia conta que Esther, o primo dela era Mordecai, e Mordecai quem criava Esther, porque a Bíblia vai nos contar que Esther, ela era uma menina, uma jovem órfã, ela não tinha pai e ela não tinha mãe. Então nós temos Esther, uma menina que não tem pai, que não tem mãe, que está em uma terra estrangeira, sendo criada por um primo. Basicamente, se nós formos parar para olhar friamente a vida de Esther, a gente fica com dó e diz: essa estava em maus lençóis. Você achava que você estava ruim, você olha para a vida de Esther, você pensa, ela está pior do que eu. Ela não tem mãe, não tem pai, está num lugar onde não é o convívio, não tem os seus familiares, não tem amigos, não está no meio do seu povo, está numa terra estrangeira, ela era uma imigrante, enfim, estava com sérios problemas na sua vida, e esse é o momento onde Esther está ali com o seu primo Mordecai, e Mordecai ele ouve falar sobre esse alistamento de mulheres para concorrerem para ser mulher do rei. Ele gosta da ideia e ele alista Esther, ele manda Esther se alistar lá para ser uma mulher do rei. Esther, ela entra, e eu vou resumir a história, ela passa lá no concurso e fica lá, elas ficavam um período de 1 ano mais ou menos, tomando banho, passando óleo, o negócio era sério, o rei era fresco mesmo, porque 1 ano a mulherada ficava na preparação para ir ver o rei, e Esther passa por aquele processo, mas nós vemos que no meio do caminho, quando ela chega ali naquela casa de Hegai, que era o homem que coordenava o lugar das mulheres, Hegai ele era o homem que reunia as mulheres, que cuidavam lá do lugar onde as mulheres ficavam. Mas a Bíblia diz que quando Hegai ele vê Esther, ele acha ela muito formosa e ela alcança favor aos olhos dele. Então ela é promovida, ela fica na melhor casa que tem, é colocada para ela 7 servas à disposição dela, e depois que passa esse período ela é apresentada ao rei. O rei gosta dela, não apenas gosta da beleza dela, mas a Bíblia diz também que ela alcançou o favor do rei, e aí ela se torna rainha. Agora Esther é rainha. Antes ela era a órfã, sem pai, sem mãe, vivia com o primo, imigrante, tinha tudo para dar errado. Agora ela vira a rainha, a mulher mais importante daquele lugar. Como eu falei para vocês, o primo dela, Mordecai, ele ficava na porta do palácio todos os dias, e Amã, que era o segundo homem mais importante naquele reino, naquele tempo, ele passava e as pessoas se curvavam diante dele, as pessoas prestavam continência, reverência. Mas não Mordecai, porque Mordecai ele temia Deus, ele se curvava apenas diante do Senhor. Ele falou: eu decidi não me curvar diante deste homem. As pessoas começaram a perceber que Amã passava, as pessoas se curvavam e Mordecai não. Então começa um buchicho, um burburinho. Puxa, por que Mordecai, só ele não se prostra diante do homem? Quem que esse cara acha que ele é? Amã fica sabendo disso e fica irado, decide matar Mordecai. Faz um plano lá, e faz um plano para acabar com a vida de Mordecai, manda fazer uma forca e fala: eu vou enforcar Mordecai. Esqueci de contar uma coisa. Uma vez estavam tramando contra o rei para matar e destruir a vida do rei. Mordecai ficou sabendo e contou para Esther. Falou: olha, estão tramando, os homens lá estão tramando de matar o rei. Conta para o rei. Contaram para o rei e livraram a vida do rei. Parênteses, voltando ao assunto. Aí Amã, ele decide acabar com a vida de Mordecai. E aí a Bíblia diz que no dia seguinte eles iriam colocar Mordecai pendurado naquela forca. Mas a Bíblia diz que naquela noite o rei não podia dormir. O rei Assuero estava deitado na sua cama e não podia dormir, não conseguia dormir. Depois eu vou ler esses versículos com vocês, porque eu vou falar algumas coisas, eu só estou fazendo um resumo da história. Ele não conseguia dormir. Por que será que ele não conseguia dormir? Porque Deus acorda o povo à noite, porque Deus cutuca, porque Deus fala. E aí Assuero, o rei, está lá deitado na sua cama e ele não consegue dormir. Ele manda trazer as crônicas, os livros onde anotavam as coisas. E aí ele vê a história de que um homem certa vez
livrou a vida dele. Um homem falou que alguns homens estavam tramando contra a sua vida, então ele fica, puxa, quem que é este homem? Ele vê que era Mordecai, ele pergunta, quem que é este homem? Era Mordecai, este homem que tinha salvado a vida do rei. E aí Amã, aquele homem que estava tramando matar Mordecai, é tanto nome que até confunde, né? Ele estava tramando matar Mordecai, ele entra no pátio do rei. O rei estava acordado porque não conseguia dormir, e o rei olha para Amã e chama Amã e fala assim, olha Amã, o que eu faço para honrar a vida de um homem? Amã, o homem mais importante depois do rei naquele reino, ele achou que era ele. Ele falou, puxa, o rei está falando de mim, o rei quer honrar a minha vida, o rei quer me colocar no lugar mais alto ainda. E Amã, ele começa a falar, olha, ele deveria vestir as vestes reais, ele deveria subir no seu cavalo e passar pela cidade e ser honrado diante das pessoas. Este homem deveria ser exaltado. E aí o rei fala, muito bem, então faz o seguinte, pegue o meu servo Mordecai e faça isso com ele. Amã fica desesperado, achou que era ele e era o inimigo. A forca já estava preparada para destruir a vida de Mordecai, mas agora não mais. O rei manda exaltar a vida dele. Amã, ele tinha planos, na verdade, de destruir todos os judeus que estavam naquele lugar. E Esther fica sabendo dessa notícia. Na verdade Mordecai fica sabendo dessa notícia, fica desesperado, porque e agora? O que vai fazer? O homem quer destruir os judeus, o homem quer destruir as nossas vidas. E aí a notícia chega a Esther, que o seu primo está com as suas vestes rasgadas, que o seu primo está em uma situação lastimável. Ela diz, mas o que está acontecendo? E aí ela recebe a notícia, Mordecai manda uns servos dizerem a ela, olha, diga a ela que foi feito um decreto de que o povo judeu vai ser destruído, de que não vão matar todo mundo. E aí Esther, ela fica desesperada também, mas ela fica com medo. Ela diz, olha, o que eu posso fazer? Aí o primo confronta ela. O primo diz, olha, não pense você, porque você é rainha, que você está aí dentro do palácio, que você não vai morrer também. Aí ele confronta ela e diz, olha, talvez, por que não? Será que talvez você esteja aí nesse lugar que Deus tenha te colocado aí? Será que não foi para uma hora como esta, para que Deus use a sua vida a favor do seu povo? Confronta ela. Esther, ela aceita o confronto e ela diz, então faça convoque o povo para orar, para jejuar durante 3 dias, porque depois disso eu vou até a presença do rei, eu vou falar com o rei. A Bíblia conta que as pessoas não podiam fazer isso, as pessoas não podiam ir até a presença do rei quando elas bem queriam e entendiam. Uma pessoa, se ousasse ir até a presença do rei sem ser convidada, sem que o rei quisesse a presença daquela pessoa, o rei podia matar aquela pessoa. Se ele estendesse o cetro, significava que ele tinha aceito a presença daquela pessoa ali. Esther, ela jejua, o povo jejua e ora por 3 dias, e depois disso ela decide ir até a presença do rei. E quando ela chega lá, o rei aceita a presença dela, fala, Esther, o que você quer, o que você deseja? Me peça até metade do meu reino que eu entregue a você. E aí Esther, ela chama o rei para um jantar, o rei e Amã para um jantar. E eles jantam juntos, depois mais um jantar, ela chama eles de novo e o rei pergunta, mas o que você quer? E aí Esther conta a história inteira de Amã. Fala, esse homem queria matar e tal. O rei fica irado com Amã, e o que o rei faz? Manda matar Amã. Tinha uma forca preparada lá fora, que era na verdade para Mordecai, mas o rei manda pendurar Amã naquela forca lá e matar o homem. A história é mais ou menos essa. E aí o rei, na verdade, ele já havia feito um decreto de que o povo seria destruído, os judeus seriam destruídos. E aí Esther, ela chora e ela clama na presença do rei, e ela diz, olha, mas tire essa palavra que você falou, é o meu povo. O rei falou, olha, eu não posso fazer isso, a minha palavra, eu não posso voltar atrás da minha palavra, mas eu posso fazer o seguinte, a gente pode mandar uma convocação, dizer a todo o povo hebreu, a todo o povo judeu que está aqui nessa região, que eles podem lutar, que eles podem guerrear contra o nosso povo, eles podem se defender, e é feito isso. E o povo vence a batalha. A história é mais ou menos essa, nos 10 capítulos que vai falar sobre a vida de Esther. O livro de Esther é um livro interessante, porque é um livro que não fala sobre Deus, não é explícito, você não vê Deus falando com as pessoas, você não vê as pessoas falando com Deus, a não ser nesse momento onde eles jejuaram. Deus, ele está, parece que meio que escondido por trás de toda a história, porém quando você lê, você vê que o agir de Deus está em todo tempo conduzindo da forma que Ele quer fazer.
E assim é nas nossas vidas também. Nem sempre nós vemos Deus, mas Deus sempre está nas nossas vidas. Nem sempre nós vemos o agir de Deus, porém Deus sempre está agindo nas nossas vidas. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando Deus parece que não está tão longe de nós, nós precisamos ter a certeza de que Deus sempre está na nossa história. Ele sempre está movendo alguma coisa. Deus, Ele sempre está movendo pessoas. Deus, Ele sempre está levantando alguém para interceder por nós. Deus sempre está movendo alguém, o coração de alguém para nos confrontar. Deus sempre está movendo, ou então falando aos nossos corações, nos dando direção do lugar aonde devemos ir, aonde devemos ficar, a palavra que devemos falar. Deus nos dá sabedoria. Deus, mesmo que a gente muitas vezes não perceba Deus na história, Deus sempre está. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus sempre está nas nossas vidas. Ele está nos conduzindo nos pequenos detalhes, Ele está preparando situações, Ele está nos conectando com pessoas. Não ache você que você está onde você está no seu trabalho, na sua faculdade, ou seja lá onde for, por acaso. Não ache você que você está lá, sei lá, porque Deus prepara as coisas. Deus move o seu coração, Deus começa a plantar sonhos no seu coração. Deus fala com você, você dorme, você acorda com um desejo no seu coração, Deus falando com você. A sua vida está nas mãos de Deus. Agora eu quero tirar um pouco Deus da história. É claro que é impossível tirar Deus da história, mas eu quero falar de uma parte prática da vida de Esther, porque o livro de Esther na verdade poderia dar um best-seller se fosse falar das lições práticas de Esther, da vida dela, de superação. Uma menina órfã, imagina o título desse livro, a órfã que virou rainha. Seria um best-seller, as pessoas com certeza iriam querer comprar para descobrir o segredo. Qual é o segredo de uma menina que saiu lá de baixo, de uma menina que não tinha pai, de uma menina que não tinha mãe, de uma menina que estava em terra estrangeira, de uma menina que não tinha talvez amigos, uma menina que não tinha nada, tinha tudo para dar errado na vida dessa menina, mas essa menina vira rainha. Se nós pegássemos um bom escritor, ele faria desta lição de Esther um best-seller. Como alcançar o sucesso, como vencer na vida, como alcançar o topo, como reinar, como sair do pior lugar do mundo e ir para o melhor lugar do mundo. Então existem algumas lições que nós podemos aprender com Esther. Eu coloquei aqui em primeiro lugar o comportamento admirável de Esther. Eu coloquei aqui: educada, sabia se comportar, não era interesseira, não queria tirar proveito das situações. E eu vou ler com vocês Esther 2, dos versículos 12 a 15, que diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos a viam. Aqui eu aprendo uma lição. Esther, ela podia pedir o que ela queria ali. Ela podia fazer qualquer pedido para ir até a presença do rei, mas Esther, a Bíblia diz que ela não pede nada. Ela não era uma pessoa interesseira. Tem pessoas que, se você dá uma oportunidade, você dá a mão, ela está pegando seu braço, daqui a pouco ela está te carregando no colo. E Deus, essas pessoas que são assim, Deus não permite que elas vão muito longe. Ele não dá muito asa a essas pessoas, porque provavelmente esse tipo de gente, quando chegar num lugar de honra, quando chegar num lugar onde Deus quer levar, essas pessoas vão envergonhar o nome do Senhor. Esther não, ela era humilde, ela sabia o lugar dela. Ela falou: não, eu não preciso de nada. Geralmente as pessoas interesseiras, elas são egoístas.
Porque elas estão mais preocupadas com elas do que com qualquer outra pessoa. Elas querem para elas, ela não está se importando com o que o outro tem, ela quer para ela quer tudo para ela. E as pessoas egoístas não são confiáveis. Você confia numa pessoa que só pensa nela? Você deixa uma coisa sua com uma pessoa que só pensa no bem dela? Não, ela não é uma pessoa confiável. Talvez muitos de nós, se caíssemos nessa posição de Esther, seríamos pessoas não confiáveis. Já pediríamos um monte de coisa, já falaríamos: eu quero um creme, eu quero uma bolsa, eu quero uma roupa nova, eu quero sei lá o que. Nós somos assim, é do ser humano ser assim. Mas Esther não. Esther, ela fala: não, para mim está tudo certo. Ela não pede nada e é levada até a presença do rei. Ela era uma mulher humilde. Quando foi confrontada pelo seu primo Mordecai, ela reconhece que estava errada, acatou o conselho, fez o que ele estava dizendo. Está lá em Esther 4, dos versículos 12 até o 17. Eu não vou ler tudo com vocês, porque senão vou me estender muito. Mas quando o seu primo a confronta, deixa eu te dizer uma coisa: Esther era rainha. Quando isso acontece, ela já era rainha. Agora, o primo dela, que não era ninguém agora, vem e confronta ela. Agora imagina se é você, se sou eu. O que esse cara está falando? Ele sabe quem eu sou. Mal nenhum vai me chegar. Eu sou a rainha, querido. Eu sou a mulher do rei. Você está achando o quê? O povo vai fazer o quê? O povo vai morrer, o povo vai ser... Mas eu estou aqui no palácio, está tudo certo comigo. A grande realidade é que a maioria de nós não teríamos a coragem, não teríamos a humildade o suficiente para dizer: ok, eu aceito o seu conselho, eu aceito que você é um profeta na minha vida. Muitas vezes em posições muito menores nós não aceitamos esse tipo de conselho. A gente bate de frente, a gente não é humilde o suficiente para reconhecer: puxa, realmente. O primo dela diz: olha, será que Deus não te colocou aí para um momento como este? Será que Ele não quer usar a sua vida? Ela podia muito bem dizer assim: não tem nada a ver, cada um cuide do seu. Porque a grande realidade é que nós somos assim, nós somos individualistas demais. Cada um cuida do seu irmão. Eu estou cuidando do meu, você cuida do seu. Mas ela é humilde, ela reconhece a voz de Deus através do seu primo. Ela vê que Deus estava falando, ela percebe que tudo aquilo que estava acontecendo, na verdade, era a mão de Deus movendo. Ela percebe que ela estava naquele lugar, naquele palácio, realmente, não apenas porque ela era bonita, não apenas porque ela era formosa, porque o rei tinha achado ela bonitinha, não. Ela percebe que existia um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um propósito. No lugar onde que você está, Deus tem um propósito. Na sua casa, na sua família, Deus tem um propósito. No seu emprego, Deus tem um propósito. Não ache você que Deus te colocou no lugar onde você está por nada. Existe um propósito. Deus quer fazer algo em você antes, mas depois Ele quer fazer através de você. Nós precisamos parar de ser egoístas demais. Muitas vezes olhamos só para nós, e nós precisamos entender que todos nós nascemos com um propósito, que não estamos nesta terra à toa. O lugar onde nós estamos é porque Deus nos chamou, Ele nos colocou lá, Ele nos promoveu. Eu acredito nisso, queridos. Tem gente que não acredita. Eu não acredito apenas no trabalho, no suor, não. Eu acredito que Deus, Ele promove, Deus, Ele favorece, Deus prepara os lugares onde, é claro que tem a parte humana, a parte que nós fazemos, mas eu acredito que Deus, Ele abre portas, Deus, Ele exalta, Deus, Ele coloca. Deus, como fez aqui na vida de Esther, não é porque ela era apenas bonita, porque tinha muitas outras mulheres com certeza bonitas. Será que o rei, se ele fosse escolher apenas uma mulher bonita, ele escolheria a estrangeira? Será que ele escolheria a que não tinha pai, não tinha mãe, que estava com a vida toda bagunçada? Será que ele escolheria essa só porque ela era bonita? Será que não tinha nenhuma outra mulher bonita ali que o rei pudesse escolher? Mas a Bíblia diz que o rei, ele não vê apenas a beleza, mas quando ele vê, a Bíblia conta que ele enxerga além da beleza. Ele pode ver o brilho de Cristo na vida de Esther, e é isso que abre portas nas nossas vidas, queridos. Nós precisamos entender que o lugar que nós estamos, existe um propósito, e Deus quer fazer algo através das nossas vidas. Ela não perdeu as raízes. Muitos perdem. Deus levanta uma pessoa um pouquinho, ele já pronto, já esqueceu do amigo, esqueceu de todo mundo.
Ele agora é bom, agora ele não anda mais com os amigos que ele andava, agora ele já deixou de lado a turma, agora ele anda com uma nova turma, ele anda com a turma dos mais espirituais agora ele anda com a turma top A, agora ele anda com a turma que tem dinheiro só, agora ele não quer mais os amigos que antes ele andava junto. Muitos fazemos isso, mas Esther não. Esther, ela se importa com o seu povo, ela chora, ela sente a dor do seu povo. A rainha, a mais alta posição, ela está lá, mas ela não perdeu a sua raiz, ela não perdeu a sua essência. E a grande realidade é que é tão difícil, tão fácil disso acontecer nas nossas vidas. É tão fácil nós esquecermos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. É tão fácil nos esquecermos que nós estamos no lugar onde estamos, é porque Deus é tão bondoso, é porque o nosso Deus é um Deus tão cheio de graça, é porque o nosso Deus é um Deus tão fiel, é porque o nosso Deus é um Deus tão poderoso, que nos arrancou do lugar onde nós estávamos e nos colocou em um lugar de honra, tem abençoado as nossas vidas. Mas muitas vezes é tão fácil de nós nos esquecermos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, é tão fácil de nós nos esquecermos que foi Deus quem abriu a porta para nós, nos esquecemos. Mas Esther não, ela se lembra do seu povo, ela sente a dor do seu povo, ela se importa com o seu povo, ela arrisca a sua vida, ela vai à presença do rei, mesmo sem o rei ter convidado ela arrisca a sua vida, porque ela entende que existia um propósito, ela entende que Deus havia chamado ela para fazer algo ali, ela entende que ela poderia ser a diferença, ela entende que ela era o canal, ela entende de que Deus havia aberto aquela porta, porque Deus queria fazer algo através da vida dela. Ela não se esquece das suas raízes. Agora, para mim, o melhor de tudo aqui é que eu vejo que ela era uma mulher cheia da sabedoria de Deus e discernimento. Nós precisamos da sabedoria de Deus, queridos, para agirmos, para falarmos, para darmos passos na hora certa. Aqui eu vejo um grande diferencial na vida de um cristão. O que nós temos de diferente em nós do que na vida de outra pessoa? Nós temos a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria? A sabedoria é a inteligência de aplicarmos o conhecimento que nós temos na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, tudo aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, a sabedoria, o que é? A sabedoria é inteligência, é aplicarmos tudo isso da forma certa, é aplicarmos aquilo que Deus tem falado conosco, é aplicarmos aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. A sabedoria, ela é a ação, é aquilo que nós fazemos. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Está falando, guarda e cumpra, porque isto será a vossa sabedoria. O que será a vossa sabedoria? O cumprir, guardar a palavra do Senhor e cumprir. Isso vai ser a sabedoria de vocês, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento de Deus. Nós sabemos que na Bíblia, se você ler Provérbios, vai falar muito sobre a sabedoria, o valor da sabedoria nas nossas vidas. Provérbios 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Jó capítulo 28, 12 a 17 diz assim: mas onde se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor, nem se pode encontrar na terra dos viventes. Não pode ser comprada com ouro fino, nem a preço de prata se trocará. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Provérbios 13 e 14 diz assim: bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, e mais lucro do que o ouro. Esther, ela teve sabedoria, ela foi até a presença do rei, e ela tem o discernimento de falar com o rei na hora certa, de agir na hora certa. Ela chama apenas o rei, ela chama apenas a mãe, convida eles para um jantar, faz um momento, prepara um momento para aquilo que ela queria falar com o rei.
Talvez ela estava naquele jantar e a conversa tinha ido para um outro lado. Talvez, eu não sei, ela tenha percebido que, puxa, não é o momento de eu ter essa conversa com o rei. Então ela convida o rei e Amã para um novo jantar no dia seguinte, para falar sobre o assunto. E aí neste outro jantar, de repente ela encontrou ali o momento certo, e aí ela fala o que ela tinha que falar com o rei. Muitas vezes nas nossas vidas nós entramos em encrencas, porque muitas vezes, queridos, fazemos a coisa certa, mas fazemos no tempo errado e na hora errada. E a coisa certa na hora errada é errado, não é certo. A coisa certa sem sabedoria pode se tornar a coisa errada. Nós precisamos da sabedoria de Deus para aplicarmos o conhecimento, para obedecermos a Deus, para entendermos, para discernirmos o tempo de Deus nas nossas vidas em todas as coisas. Existe um tempo de Deus nas nossas vidas para todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós somos precipitados demais, muitas vezes temos pressa demais, muitas vezes nós sabemos de uma promessa de Deus nas nossas vidas e nós queremos para ontem. Nós não temos a sabedoria de entender que é o plano de Deus, mas existe o tempo certo, existe uma espera, existe um momento onde Deus vai agir e a forma que Deus vai fazer. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento para entender o tempo, para entender a hora de falar, para entender a hora de ficar quieto, a hora de agir, a hora de parar, a hora de esperar. Muitas vezes nós não temos sabedoria, muitas vezes nós não conseguimos discernir e a gente sai que nem uns loucos fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, eu tenho essa promessa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e nós vamos caminhando, mas muitas vezes fazemos no tempo errado e arrumamos problemas para as nossas vidas. Aprenda a esperar, aprenda o tempo certo de Deus na sua vida. Saiba que aquilo que Deus tem preparado para você, talvez Ele tem preparado para você, mas não é hoje. Você precisa entender que talvez o tempo é daqui 1 ano, é daqui 5 anos. E Esther, ela tem a sabedoria para conduzir, ela tem o discernimento para conduzir, para que tudo corresse bem. E muitas vezes é isso que nos falta e por isso nos metemos em tantas encrencas na nossa vida. E por fim, nessa reunião nós sabemos que com essa sabedoria, com esse discernimento, corre tudo bem, a coisa desembaraça, Amã é morto e dali toda a confusão é resolvida. Por quê? Primeiro, o que ela faz antes da sabedoria e do discernimento? Ela jejuou e orou 3 dias. O grande problema é que muitas vezes nós não fazemos isso. Por isso não temos sabedoria, por isso não ouvimos de Deus, por isso não temos direção. A gente sai fazendo, e aí a gente se mete num monte de encrencas, faz na hora errada, faz do jeito errado, a coisa certa do jeito errado fica errado, não tem jeito. Às vezes aquilo que Deus queria fazer, a gente bagunça com o plano de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e a gente entra no meio da história e bagunça com aquilo que Deus queria fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. A gente atrapalha Deus muitas vezes, porque nos falta sensibilidade. Esther, ela vai jejuar, ela convoca o povo para jejuar, ela convoca o povo para orar. 3 dias eles se trancam, eles oram, eles buscam, eles clamam a Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós temos relacionamento com Deus, nós ficamos mais sensíveis, nós ouvimos a Deus, nós conseguimos entender, discernir, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos perceber o momento onde Deus quer que a gente haja, o momento onde Deus quer que a gente fique parado. Nós precisamos buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa de sabedoria na sua vida para você agir. Se você quer evitar problemas na sua vida, se você quer evitar dor de cabeça na sua vida, você precisa discernir, você precisa ter sabedoria. Mas isso é consequência de um relacionamento com Deus. Isso é consequência de você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não faz isso, você vai ser uma pessoa que age sempre por impulso. Você sempre vai ser uma pessoa que age sem saber de Deus, sem saber se realmente aquilo que Deus está falando para você fazer naquele momento, e você vai entrar em problemas e em encrencas. Essa é a parte de Esther. Esta é a parte que Esther, ela dá os passos, que eu vejo algumas qualidades na vida dela e que eu acho que nós podemos tirar proveito para as nossas vidas. Mas é claro que na história, mesmo Deus não estando explícito e falando o nome de Deus no livro de Esther, a gente vê em muitos lugares o agir de Deus na vida de Esther. Esther 2, versículos 8 e 9 diz assim: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei,
Ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Querido, você acha que isso aqui é o quê? Você acha que favor é o quê? Você acha que Hegai olhou para ela e falou: bonitinha você, vou dar a melhor casa para você, vou dar o melhor creme para você, vou dar 7 criadas para você. Você acha que foi isso? Não, a Bíblia diz aqui que ele achou ela formosa. Olha, apareceu formosa e alcançou favor perante ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: é o favor de Deus que vai diferenciar a sua vida das outras pessoas que estão perto de você. É o favor de Deus que vai abrir aquela porta. É o favor de Deus que vai te levar aquele pouquinho a mais que você precisa ir. É o favor de Deus na sua vida. Não tem como, nós temos as nossas limitações, nós vamos até certo ponto, nós damos alguns passos, mas existe um lugar de Deus para as nossas vidas que apenas com o favor de Deus, apenas Deus movendo, apenas Deus abrindo as portas, que nós vamos chegar lá. Nós precisamos entender que para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, não tem como nós fazermos sem Deus. Tem gente que quer fazer sem Deus, tem gente que quer fazer sem o favor de Deus, tem gente que acha que é bom o suficiente. Não, espera aí, Deus, que eu estou resolvendo aqui. Não, aquele homem, ele olha para Ester, ele vê qualidades em Ester, ele vê que ela era bonita. Você pode ter qualidades, querido, você pode ser inteligente, você pode ter 5 faculdades, mas deixa eu te dizer uma coisa: existe um lugar de Deus preparado para você, que apenas o favor dele vai te levar lá. Você pode sozinho, você pode, aos olhos dos homens, ter sucesso sozinho, pode. Mérito seu, você pode estudar, você pode passar num concurso, numa faculdade, você pode prosperar, você pode ter um negócio grande, mas deixa eu te dizer, aquilo que Deus tem, a Bíblia diz lá em Isaías, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, os pensamentos, os caminhos de Deus, eles são maiores, mais altos, nós não podemos imaginar. Nós somos limitados demais, a nossa mente é limitada, a gente acha que a gente vai chegar até ali, mas na verdade o plano de Deus é: não, eu quero te levar aqui, eu vou te colocar aqui, eu vou usar a sua vida, você vai ser bênção na vida de muitos. Você não está entendendo o propósito para o qual você nasceu. Eu vou te arrancar deste lugar, eu vou te colocar aqui. Você não está entendendo. Deixa eu te dizer, o favor de Deus é a única coisa que vai te colocar neste lugar. Novamente, Ester é levada agora à presença do rei. Lá em Ester capítulo 2, versículo 17 diz assim: o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. E aí o que diz? E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Eu falei isso para vocês já. Você acha que foi apenas pela beleza? Ela tinha tudo para dar errado, gente. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: essa aí, coitado, vamos ajudar porque tem tudo para dar errado. E talvez algumas pessoas que estão aqui dentro se sintam assim: eu sou essa pessoa aqui, eu sou essa pessoa que nasci zicada, eu sou essa pessoa que não tive pai, não tive mãe, não tive uma ajuda, não tive nada. Você pode se sentir assim. Alguns de nós, talvez em períodos da nossa vida, nós nos sentimos assim. Nós não sentimos capazes, nós não sentimos que nós vamos conseguir, nós sentimos que não é para nós, nós sentimos que é grande demais para nós. Eu estou dizendo isso porque eu passo por isso e passei muitas vezes. Isso aqui para mim é grande demais, isso aqui para mim é maior do que eu posso, do que eu consigo fazer. Deus, eu pregar a palavra de Deus, eu ficar na frente das pessoas, não, eu não sou a pessoa certa. E talvez Ester se sentia assim. E muitos de nós, a grande realidade é que muitos de nós, muitas vezes nas nossas vidas, nos sentimos assim. Deixa eu te dizer uma coisa: não é apenas a sua inteligência, não é a sua beleza, não é o quão bom você é. Existe um
um fator aqui sobrenatural de Deus nas nossas vidas, que vai nos levar no lugar aonde Ele tem preparado para nós. Querido, isso não isenta a nossa responsabilidade de nos prepararmos, de buscarmos, de crescermos, mas Deus é quem vai fazer nas nossas vidas aqui o favor. Ela era bonita, mas ela foi favorecida. O rei olhou para ela e viu mais do que apenas uma beleza. As pessoas vão olhar para você e vão ver mais do que apenas um cara capaz. As pessoas vão olhar para você e vão ver mais do que apenas um homem, uma mulher inteligente, mas elas vão desejar estar perto de você, porque nós temos Cristo, nós temos a luz de Cristo. O favor de Deus vai na nossa frente, portas vão ser abertas. Talvez lá no seu, talvez você já tenha tido essa experiência, talvez você chegou lá num emprego, e você estava concorrendo com uma pessoa talvez muito mais inteligente, talvez com uma faculdade melhor que a sua, talvez mais capacitada para aquele emprego, mas você não sabe o que aconteceu, que escolheram você. Eu sei o que aconteceu. A minha esposa, algumas vezes ela fala para mim: eu acho que Deus gosta um pouco mais de você do que de todo mundo. Ela fala para mim, não é isso não. Porque algumas vezes na minha vida acontece esse tipo de coisa. Já várias vezes, em vários, eu não lembro de todas as coisas, mas vários momentos aconteceram coisas que ela fala assim: que é isso? Eu falo: é favor de Deus. Já teve uma vez que nós chegamos num hotel nos Estados Unidos, e a gente ia ficar, eu estava com a família da minha esposa, o meu sogro, minha sogra, a bênção, minha sogra, a bênção. E a gente chegou lá no hotel para fazer um check-in. E aí eu falo inglês e a família, ninguém fala inglês lá, o sogro, a sogra, ninguém fala. Então eu que vou resolver as coisas. Aí vou lá no balcão, check-in, falando lá com a mulher: tem aqui reserva, tal, ok. Aí a mulher olhou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, você gostaria de ficar no quarto superior, suíte, com uma sala? Eu falei: claro que eu gostaria, mas eu não quero pagar nada mais. Ela falou: não, na verdade eu quero dar para você este quarto, essa suíte, quero dar também. Eu falei: não, mas nós somos mais do que um quarto, somos 2, 3 quartos. Ela falou: não, mas eu quero dar para todos vocês. Eu falei: aceito. Eu peguei a chave do quarto, voltei, fui até meu sogro, falei: olha lá, sogrão, aqui ó, que quarto que foi feito? Ele falou: não, nós vamos ficar na suíte com sala. Ele até brincou comigo, falou: o que você fez? Você deixou seu telefone com a moça lá? Eu falei para minha esposa: isso é favor de Deus. Favor de Deus. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que Deus prepara, às vezes conexões, pessoas, que a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: eu quero você. Porque, não sei porquê, mas eu gostei de você. Queridos, é o brilho de Cristo nas nossas vidas. As pessoas são atraídas, elas querem estar perto de nós. O favor de Deus nos coloca em lugares que a gente jamais imaginou que nós estaríamos, porque Deus abre portas. O favor de Deus nas nossas vidas. Você acredita nisso? Nós temos as nossas limitações, mas com Deus nós podemos ir além. Com Deus nós podemos ir mais. Deus quer fazer mais nas nossas vidas. Eu coloquei aqui: Deus traz livramento e mostra a sua fidelidade. Eu não vou ler em Esther 6, de 1 a 10, eu vou falar sobre aqui. Naquela noite o rei não pôde dormir. Na verdade eu gosto muito deste versículo. Naquela noite o rei não pôde dormir. Eu queria um dia só pregar nisso aqui. Naquela noite o rei não pôde dormir. É lindo isso. Naquela noite o homem não pôde dormir. O homem mais importante naquela noite perde o sono, porque Deus está trabalhando durante a noite. O povo estava lá desesperado, clamando, orando, jejuando: meu Deus, vão destruir as nossas vidas, vão nos matar. Mas naquela noite o rei perde o sono. Na cama confortável dele, com os lençóis de linho, aquela camona na sua suíte, ele perde o sono, não consegue mais dormir. Deixa eu te dizer uma coisa: livramento de Deus.
Deus agindo por trás da cena. Enquanto ninguém estava vendo, Deus estava lá acordando o rei, dizendo: olha só, você não está entendendo aqui, existe um propósito, a sua esposa foi trazida aqui, peraí que eu estou agindo atrás da história. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez os seus olhos não podem ver, mas Deus está agindo por trás da cena. Existem livramentos, eu acredito nisso, todos os dias, livramentos para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias Deus está trabalhando a nosso favor. Você não está vendo lá no seu emprego, parece que está uma confusão, você vai embora, muitas vezes com o seu coração abatido, triste, preocupado. Deus, o Senhor se esqueceu de mim, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando mesmo nos momentos de adversidade. Deus está trabalhando mesmo quando a porta é fechada. Deus está trabalhando mesmo quando parece que Deus nos esqueceu. Deus está trabalhando. Nós somos muito tentados a olharmos para a circunstância. Está tudo bem? Deus está trabalhando. Não está tudo bem? Deus não está trabalhando. E nós vemos nessa história que não é bem assim. A mulher exilada, a mulher que era cuidada pelo primo, podia pensar: Deus se esqueceu de mim. O Deus de Israel não é Deus, esse Deus não existe. E muitas vezes é isso que nós pensamos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento difícil, porque a situação não está da forma que a gente acha que um filho de Deus deveria viver. Não, eu sou filho de Deus, Gui, eu não posso, não, isso aqui não pode acontecer na minha vida, querido. Eu acredito sempre que Deus está trabalhando em nós para fazer algo através de nós. Sempre, na adversidade, no dia difícil, eu tenho entendido o seguinte: o mais rápido eu aprendo, mais rápido Deus me promove. Tem gente que nunca é promovida porque não aprende as lições, fica no deserto lá 40 anos, não aprende. Deus está tentando ensinar, ela é marrenta, ela não aprende, vai ficar no deserto mais tempo. Eu tenho aprendido que Deus usa algumas situações e circunstâncias na vida para quebrar, para nos moldar o nosso caráter. E quando nós aprendemos, Ele pode nos promover. Quando a gente aprende a ser humilde, quando a gente aprende. Esther, ela aprendeu a depender de Deus. Esther, ela não teve pai, não teve mãe, não teve alguém talvez que cuidava 100% dela. Ela teve que aprender a depender de Deus. E muitas vezes Deus tira algumas coisas porque nós precisamos aprender a depender dEle. A gente precisa entender que a nossa vida não é o nosso chefe que controla. A gente precisa entender que o dinheiro, a conta no banco, não é a conta no banco que nos sustenta. Algumas vezes Deus vai permitir que a gente fique com pouco, para a gente entender que mesmo no pouco, quem nos sustenta é Ele. Para a gente entender que nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos do favor de Deus. Quando nós aprendemos as lições, quando nós compreendemos aquilo que Deus está fazendo, Deus promove as nossas vidas. Entenda, talvez você viva momentos que você diz isso, que o que está acontecendo? Deus se esqueceu de mim, parece que eu não sou filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você entender, se você aprender as lições que Deus quer te ensinar nesse processo, Deus vai te tirar deste lugar. Deus vai exaltar a sua vida. Deus nos chamou para reinar. Deus nos chamou para sermos cabeça. Deus não nos escolheu para sofrermos, para chorarmos, para vivermos todo dia apertado, para ficarmos todos os dias desesperados. Será que eu vou ter alguma coisa para comer amanhã? Não, essa não é a vontade de Deus. Mas nós precisamos aprender, queridos, que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do favor de Deus nas nossas vidas. Nós dependemos da bênção de Deus nas nossas vidas. Quando nós começamos a aprender algumas lições, Deus começa a nos promover. Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele quer. Ele pega uma menina órfã, Ele pega uma menina que não tinha nada e coloca ela no lugar mais importante que uma mulher poderia estar naquele tempo. Deus, Ele pode te colocar no lugar que você nem imaginou, mas você precisa aprender algumas lições no meio do caminho. E quando você estiver pronta, Deus vai exaltar a sua vida. Aprenda as lições. Não morra no deserto. Não seja turrão, não seja turrona. Não fique a vida inteira lá reclamando. Aprenda o que Deus está querendo me ensinar. Será que Deus está querendo me ensinar que eu preciso ser um pouco mais humilde? Será que Deus está querendo me ensinar alguns valores? Será que Deus está querendo me ensinar sobre dependência, sobre confiança? Será que Deus está querendo me ensinar algumas coisas? Eu sei porque a vida inteira eu não me senti
capaz de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Eu sei que foi permissão de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que eu subo aqui no altar, toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou ministrar, toda vez que eu subo, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu dependo de Deus, eu sei que a unção é de Deus, eu sei que Deus tem que falar através da minha vida, porque se Deus não fizer, eu estou perdido. Eu sei o porquê, eu entendi a lição de Deus na minha vida. Eu não vou ter problema nenhum, nem um dia, acredito eu, Deus guarde o meu coração de me achar bom demais, de me achar importante demais, porque eu sei da minha dependência de Deus. Eu sei o quanto eu preciso de Deus para falar com vocês aqui. Eu sei o quanto eu preciso da unção de Deus para pregar, para viajar, para ministrar. Algumas vezes Deus permite, às vezes na nossa falha, às vezes na nossa dificuldade, às vezes na nossa fraqueza, é o lugar onde Deus mais vai usar as nossas vidas, porque vai ser o lugar onde a gente vai aprender a depender dEle. Deus, eu não sei, se não for do Senhor, não vai acontecer. Deus, eu não tenho, se não for do Senhor, eu não caso. Deus, eu não tenho o que comer amanhã, se não for do Senhor, a família passa fome. A gente começa a aprender a depender de Deus. Deus, está nas tuas mãos. E aí Deus começa a mover a história. Aprenda a lição de Deus para a sua vida. Deus vai te levar no lugar onde Ele quer te colocar, mas você precisa aprender a depender dEle. Seja você órfão, seja você imigrante, seja você se sinta talvez como Esther, mas o final da história é maravilhoso. A rainha, a mulher importante, a mulher que foi abençoada. Deus tem isso para a sua vida também. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem um lugar especial para você. Você nasceu com um propósito. Se você aprender as lições no meio do caminho, Ele vai exaltar a sua vida, vai te abençoar, e você não vai nem acreditar daquilo que Ele tem preparado para você. Amém?